Ora viva, mais uma vez somos a DW África, emissora internacional da Alemanha. Estamos a acompanhar a situação política em Angola e hoje vamos conversar com Nelson Dembo, conhecido vulgarmente por Gangsta. Gangsta é um ativista angolano que está neste momento em lugar incerto depois de ser acusado de associação criminosa, instigação à rebelião, instigação à desobediência civil e ultraje ao Presidente da República. O ativista diz que teme pela vida depois de fazer várias críticas ao governo angolano e é por isso que diz que não vai acatar o termo de identidade e residência que lhe foi imposto e por isso está fugido. Na impossibilidade de ser novamente detido, as autoridades angolanas detiveram para interrogatório membros da sua família, como o próprio denunciou a DW. A partir do seu esconderijo, Gangsta tem usado o poder das redes sociais, nomeadamente Facebook, para proferir críticas, acusações e também convocar o povo a levantar-se contra o regime de João Lourenço. Neste programa especial, parto a conversa com o ativista Gangsta. Desde logo, obrigado por se juntar a nós. A minha primeira questão é o que levou a estar em lugar incerto, o que está em causa. Queremos ouvir a sua versão dos fatos, Gangsta. Eu vivo, já agradeço o gesto e a generosidade aqui a DW, né, online. Eu vivo desde o dia 30 de março de 2022 sobre um termo de identidade de residência. No entanto, fui capturado pela SIC, Serviço de Investigação Criminal da Polícia Nacional. No dia 28, eles apanharam sem ter sido notificado e levaram para as instalações do SIC Nacional. No entanto, só lá, a partir do processo da cariação, né, por via de um processo de interrogatório de quase 6 horas, é que eles me apresentaram as causas fundamentais que me levaram até lá. E que foram duas causas fundamentais. A primeira seria que fui notificado várias vezes e eu nunca apareci, então foram obrigados a não ter uma notificação e me capturarem em qualquer local onde eu tivesse, por exemplo, andar ou estar sentado, e foi a causa da detenção. E outra questão é relacionada com os meus argumentos, né? Aquilo que ao longo desses anos todos tenho estado, de alguma forma, a defender. Então foi das causas fundamentais, né? Então fiquei lá no SIC durante 48 horas, depois passei para a PGR e a PGR colocou-me sob um termo de identidade de residência, que é fiscalizado pelo SIC por via de uma guia de apresentação periódica mensal. São os meus pronunciamentos só. É muito relacionado com aquilo que são as convicções e os pronunciamentos que eu tenho estado a fazer em função do diagnóstico da realidade real do país que eu tenho estado a fazer, né? No entanto, para um país como Angola e tem um presidente como João Lourenço, propenso à ditadura, então um indivíduo esclarecido que tenta emancipar a consciência dos angolanos no sentido de entrarem por um processo da desobediência civil, que é natural, está plasmado na própria Constituição, no artigo 47, que é o direito à manifestação, o direito à reunião. Está plasmado na Constituição, no artigo 40 e 41. Liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Mas ele não aceita, de facto, isso. Então usa a política, a polícia, que é uma instituição de natureza jurídica pública, como um braço executor em defesa dos interesses do regime, dos interesses do MPLA. Entender? E agora, nesses últimos dias, como tenho estado a carregar em grande, então, vieram em cima de mim, mas eu já há um bom tempo que me recusei e estar a marcar uma presença periódica no SIC. Eu não quero, porque se eu tiver a marcar a minha presença periódica no SIC, evidentemente que eu estou a colaborar com a ditadura e eu não posso fazer isso. Mas o que está mal, na sua opinião, aí em Angola, em termos práticos, o que tem estado a contestar ou a denunciar contra o Presidente da República, João Lourenço? Isso é só olhar a realidade real do dia a dia. Angola é um país que regrediu. Estamos hoje numa fase de uma regressão do fórum civilizacional. Estamos a ver angolanos são de conscientização a comerem no lixo. Estamos a ver o nível de desemprego. As taxas são muito altas. O nível de prostituição, quer dizer, a desgovernação. João Lourenço, há 6 anos de governação, retraiu a vida dos angolanos por via de uma governação de incompetência, uma governação que não é inclusiva, uma governação que está a criar um novo clube de ricos, que são aqueles indivíduos que o cercam, que combatem indivíduos do seu próprio partido, sobre via da bandeira de um combate
a corrupção que não existe. É combater quem não tem poder, que é para receber-los as coisas, ou se tiver a reclamar vai para a cadeia. Quer dizer, estamos a assistir aqui um retrocesso civilizacional. O país não tem futuro, não tem rumo. Porque o João Lourenço não tem estratégia política para uma gestão e administração do Estado-nação Angola, não tem. Então, somos obrigados a se levantar como vozes esclarecidas no sentido de dizer que a gente não concorda e emancipar a consciência dos angolanos, que é para a gente partir por uma luta por via da desobediência civil, porque o João Lourenço, neste segundo mandato, está no poder por via de medidas coercivas. A utilização das forças de defesa e segurança, nomeadamente do Exército, da Polícia Nacional, a utilização e a manipulação do Conselho Nacional Eleitoral, porque ele está no poder por via de uma batota. Não houve um resultado baseado nas atas síntese nacional de Cabílio Buneno. Essa foi uma imposição. A primeira vez já veio de boleia porque foi posto pelo José Eduardo Santos, o ex-presidente. A segunda, ele está no poder por via da força, e nós não podemos admitir, então. E está a dizer que João Lourenço está a ser pior presidente do que José Eduardo dos Santos? Não é que se passa pior, ele agudizou. José Eduardo Santos governou Angola durante 38 anos com punhos de ferro. Nós olhávamos o João Lourenço como um reformador. Então tinha apresentado algum farol de esperança. E que não é isso, piorou. Em 6 meses, os angolanos atingiram um nível de retrocesso civilizacional. Está entendendo? Então a gente não pode aceitar. E depois, o indivíduo petulante, arrogante, que não dialoga com ninguém, responde tudo, não respeita o cidadão. E a gente não pode ficar parado, porque no artigo número 3 da Constituição da República de Angola, o poder reside no povo. Então é uma discussão do povo com o indivíduo que se diz ser presidente. Não é presidente dos angolanos, porque ele é ilegítimo. Nós não podemos aceitá-lo. E por essas razões, ultimamente tenho estado a fazer muitos lives. O SIC intensificou uma busca contra mim. E eu, como estou num sítio, em local incerto, a única maneira que eles tiveram no sentido de tentar pressionar para mim aparecer foi invadirem a casa das minhas famílias, né? Nomeadamente, em particular, as minhas irmãs, né? Caçul, que foram arrastadas a uma esquadra, que é a esquadra número 1 da centralidade do Quilamba, onde passaram por um processo de interrogatório, né? Montando aí uma estrutura de pressão psicológica, um terrorismo psicológico, no sentido de eles mostrarem onde eu estou. Mas, a gente tem que resistir, né? Pois, embora que a família apanhou um choque térmico, mas continuamos aqui, de facto. Neste momento está a querer dizer que neste momento corre risco de vida? A gente corre sempre, corre. Porque em Angola, quem fala a verdade, a finalidade é acabar na cadeia ou acabar num caixão. E acabar na cadeia também pode estar morto, porque pode ser envenenado lá. Entende? Claro que eu corro o risco de ser assassinado. Porque a gente sabe que a natureza do MPLA, manter o MPLA é uma estrutura de poder para poder, não uma estrutura de um poder para governar. Então ele usa todos os meios necessários do Estado, principalmente os meios das forças de defesa e segurança, que é para se manter no poder. Quer dizer que a minha vida também está em risco. E tal como eu disse no lançamento desta entrevista, está a convocar o povo angolano para sair à rua e protestar contra o regime de João Lourenço, é isso? E para quando será esta manifestação aí em Angola? Não, a manifestação que a gente está a convocar não é que é para o povo sair à rua, é que é para o povo ficar em casa. Queremos fazer uma paralisação nacional para paralisar a produção nacional. Queremos ficar em casa para refletir o país. Mas sob um slogan, tu és um impostor, ninguém te votou, vai-te embora. Então queremos provar ao João Lourenço que o poder reside de facto no povo, sob o respaldo do artigo número 3 da Constituição da República de Angola. Não vamos para a rua, ainda não vamos para a rua, mas ponderamos ir para a rua, porque estamos a começar um processo de emancipação. Um processo de emancipação para criar o sentimento de unidade nacional. Temos que unir os angolanos a combater o mal maior, que é o MPLA e, essencialmente, o senhor João Lourenço. E Gangster, mas acha que o que está a dizer reflete o sentimento partilhado pela maioria dos angolanos? Eu falo pelo povo porque eu sou povo e vivo com o povo. O sentimento em Angola é um sentimento de agonia, generalizado. Não só a nível do povo, mesmo das próprias estruturas do poder. É só que é para tu veres. Nas eleições passadas de 24 de agosto, onde o senhor João Lourenço foi votar, ele perdeu as eleições. E estamos a falar a uma distância de quase 150 metros do Palácio Presidencial. E aquela estrutura é guarda presidencial, unidade da guarda presidencial, unidade da segurança presidencial, serviço de inteligência e a sua família. Como é que ele perde ali?
significa dizer que nem as pessoas que estão ao lado dele estão com ele. É um indivíduo que não é afável, entende? Então, isso é um sentimento generalizado, porque quando tu vais ver que as embaixadas, por exemplo, de Portugal, Espanha, Bélgica e França, estão apinhadas de gente todos os dias nos consulados que é para ir buscar visto, significa dizer que os angolanos não estão a aguentar. Eles querem sair. Sair pela vontade, não. Sair porque estão a ser expulsos pela governação selvagem do João Lourenço. O presidente João Lourenço tem como a sua principal bandeira o combate à corrupção e também impulsionar o desenvolvimento. Já disse isso várias vezes e em várias ocasiões. Acha que é muito pouco o que o seu regime está a fazer para combater a corrupção em Angola? Que faz parte desse processo da corrupção em Angola, porque ele é membro do MPLA e sempre teve em cadeiras de destaque. Já foi secretário do partido, já foi vice-presidente da Assembleia da República, já teve cargos como governador provincial, naquela altura era comissário provincial. João Lourenço não é um bebê. Os arrestos dos bens, se houvesse transparência, tinham que ser declarados. Um combate à corrupção em Angola, de facto, João Lourenço e a sua esposa estariam na cadeia. E 90% do MPLA estaria preso. O João Lourenço, qual é o combate contra a corrupção? Não é o combate à corrupção, porque ele até agora oficializou um novo modelo de corrupção, que é a contratação simplificada. Ou seja, ele pega os dinheiros dos Estados e dá de ajuste às suas empresas. Quer dizer, ele está a fazer aqui uma negociata com o patrimônio público, que é pior. Quer dizer, tu combates os outros e você está a fazer pior, você até oficializou por via de decretos, que é muito grave. Está a entender? Então, o combate à corrupção é balela, não tem força, não anda. Porque aquilo é uma estrutura, uma máquina de corruptos e assassinos. Que eles mantêm-se no poder até hoje porque eles dilapidaram o Estado. Eles sabem por que eles não querem largar o poder. Eles sabem. A corrupção é um dos elementos fundamentais dentro desse processo de se agarrar ao Estado. Porque é a única maneira que ele tem de sobreviver. Eles. Entende? Então não vejo esse combate à corrupção. Isso é balela, é conversa para boi dormir. E para fecharmos esta nossa entrevista, Gangsta, perante toda esta situação que acabou de descrever, o que acha da atuação da comunidade internacional? Era importante e inerente que as relações do Estado, de Estados também um bocado na base do equilíbrio, tá vendo? Porque Angola não só são os recursos. Angola tem uma população muito hospitaleira, um povo muito humanista. Então era importante as grandes potências e os países e a própria comunidade internacional, quando olhasse para Angola, não olhasse só na perspectiva dos interesses. Porque o João Lourenço está a fazer, João Lourenço está a perpetuar genocídio. Isso é um assassinato em massa a um determinado grupo étnico-linguístico que está a olhar na situação da Cafunfe e a comunidade internacional fecha os olhos. Vê o próprio processo eleitoral de Angola não teve lisura nem transparência. E a comunidade internacional fecha os olhos. Então é preciso ter mais atenção e tentar equilibrar a relação com os povos. Porque o mais importante é o povo de Angola, não é o presidente. O presidente é um indivíduo que tem um cargo público. A presidência da República é uma instituição que representa o povo. Então há essa necessidade de se ter maior respeito pelos direitos humanos para não ficarem somente nos relatórios e nos discursos e entrar por um processo da praticidade. Esse é o meu recado para a comunidade internacional e queria fazer aqui um apelo extensivo que é eu tenho a minha vida sob perigo. Eu tenho a vida sob perigo porque o MPLA é um partido que mata, assassina mesmo. Não tem como. Desde logo, muito obrigado, Gangsta, pela entrevista da EW África. Refira-se que Gangsta está proibido de sair do país e deveria apresentar-se periodicamente ao Serviço de Investigação Criminal, SIC, mas diz que deixou de o fazer porque não cumpre leis injustas. Para as autoridades angolanas, Nelson Dembo está foragido. A DW contactou o SIC para falar sobre o caso, mas não foi possível obter uma reação. As acusações de ultraje e incitação à rebelião
imputadas a gangsta são parecidas às que levaram à condenação dos ativistas Tanais Neutro e Luther Campos. A todos que acompanharam este programa, muito obrigado. Voltamos quando for necessário. Enquanto isso, podem continuar a acompanhar toda a notícia em dw.com/português, também no nosso Facebook, DW Português para a África, e também no YouTube com o mesmo nome. A todos, um abraço forte, continuação de uma boa semana.